Com o transporte gratuito garantido nas viagens terrestres, pessoas com deficiência e que são comprovadamente carentes procuram ampliar o direito e buscam a justiça para isso. Avião, ônibus e navio. Os principais meios de transporte já tiveram que se adequar quanto às exigências da Lei de Acessibilidade. Para cada tipo de deficiência, uma necessidade de adaptação. Mas a lei ainda não garante passagens gratuitas no transporte aéreo para pessoas com deficiência. Meu marido vai de carro e eu tenho que ir de avião, porque eu não dou conta. Eu tenho que ir em São Paulo de 6 em 6 meses. Um deficiente visual entrou na justiça para conseguir a isenção no pagamento de passagens aéreas, mas o pedido foi negado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios argumentou que o deficiente não seria prejudicado porque a Constituição Federal já prevê a gratuidade nos transportes rodoviário, ferroviário e aquaviário. A Lei 8.899 de 1994, no segundo artigo, concedeu o passe livre a pessoas com deficiência comprovadamente carentes. Como não ficou especificado na lei qual modal de transporte seria garantida a gratuidade, o Ministério dos Transportes determinou de que forma o deficiente pode viajar de graça. Quando da regulamentação ficou determinado que ele ocorreria em 3 modais, em 3 tipos de transportes: o rodoviário, o ferroviário e o aquaviário. Então, no ato da regulamentação, em que pese a lei federal tenha sido genérica, ela disse que teria direito a, mas que caberia a regulamentação da forma ao qual esta norma seria aplicada. Ela não tinha até então definido quais eram os modais. A lei então definiu em 3 modais, repetindo: rodoviário, ferroviário e aquaviário. Não incluía o transporte aéreo. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui nos estúdios o jurista Yuri Soares de Mello. Ele é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Distrito Federal. Boa tarde, doutor Yuri. Obrigado por estar aqui conosco. Vamos começar perguntando, insistindo em alguns aspectos até demonstrados na reportagem, em que situação a pessoa com deficiência ela pode obter esse benefício? Olha, primeiro a pessoa deve receber até um salário mínimo, menor do que um salário mínimo, e deve ter a sua deficiência comprovada através de uma equipe multiprofissional lá no Sistema Único de Saúde, em que vai caracterizar que essa pessoa é deficiente. E nós vimos até ali na reportagem a situação da cadeirante que precisa viajar de avião. Ela pode ser estendida, essa lei, para o transporte aéreo? Exatamente, bastante interessante. Embora a Lei 8899 de 1994 não tenha essa previsão para o transporte aéreo, o que se observa é que nós já temos 2 decisões nesse sentido. Uma das decisões é aqui do próprio Supremo Tribunal Federal, do ex-ministro Joaquim Barbosa, e que estende esse benefício para o transporte aéreo. A outra decisão, ela vem da primeira vara federal de Roraima, numa ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, onde lá também foi determinado por aquele juiz que a pessoa com deficiência pode utilizar também o transporte aéreo, embora não esteja na lei. Tanto do ponto de vista do transporte aéreo quanto do transporte terrestre, isso vale apenas para viagens nacionais ou internacionais também? Pois é, uma boa pergunta. Na verdade, a lei é muito clara nesse sentido. Para o transporte, apenas para os transportes interestaduais. Agora, entre municípios do mesmo estado não vale e não vale também para o transporte urbano. Agora, e as viagens internacionais? Também não tem nenhuma previsão nesse sentido. Inclusive, as 2 decisões excepcionais, tanto a do STF quanto a decisão da primeira vara federal de Roraima, elas são referentes a viagens estaduais. E com relação ao número de passageiros? Exatamente, pode ser limitado, aí segue o que está na 8899. Exatamente até 2 passageiros, podendo também existir a possibilidade de acompanhante. Nesse caso, como é que a pessoa que vai acompanhar uma pessoa que eventualmente já tem garantido e está nessa situação, como ela deve proceder para caracterizar essa situação de acompanhante? Olha, o acompanhante é uma inovação na ordem legal. Essa decisão ela foi estabelecida na lei em 18 de março de 2014, ou seja, para você ter direito a um acompanhante, você deve procurar o Ministério dos Transportes e fazer um requerimento para acompanhantes. Só depois que o Ministério dos Transportes autorizar é que essa pessoa poderá acompanhá-la efetivamente nas viagens. Essa questão do acompanhante leva a uma outra questão, que é o fato de a pessoa poder chegar
com ou sem acompanhante, numa empresa de transporte, evitando que tenha que recorrer à justiça para garantir esse direito. Então, antes da questão do judiciário, como a pessoa deve proceder no sentido de chegar na companhia, talvez no guichê da companhia aérea, de que maneira ela deve fazer para ter garantido esse direito? Muita atenção, isso é verdade. Não tem a menor dúvida de que, com relação ao transporte aquaviário, ferroviário e rodoviário, basta você chegar 3 dias antes e dizer que você precisa da vaga reservada. E aí é a obrigação da empresa reservar essa vaga para você. Agora, se for com relação à questão do acompanhante, você tem que fazer isso de uma forma bastante antecipada, porque senão, claro, na hora pode ficar efetivamente prejudicado. E com relação à situação em que a pessoa chegou na companhia e houve algum tipo de cerceamento, como é que a pessoa deve proceder? Se houve um cerceamento e a empresa não quis cumprir com o que é determinado na lei, primeiro, a empresa pode tomar uma multa que vai de R$ 550 até R$ 10.400. Você deve efetivamente procurar a justiça, não tem a menor dúvida disso. Doutor Yuri, daqui a pouquinho nós voltamos para falar ainda mais a respeito destas informações que são extremamente importantes, então peço um pouquinho de paciência para o retorno daqui a pouco no próximo bloco do Jornal da Justiça. Estamos de volta com o jurista Yuri Soares de Mello, que nos explica os direitos da pessoa com deficiência ao viajar. Doutor Yuri, quando falamos a respeito de pessoas com deficiência, estamos falando também de acessibilidade, particularmente nos terminais de ônibus, terminais aeroportuários e também nos terminais de transporte marítimo ou aquaviário. Isso é um problema também. Não tem a menor dúvida. Primeiro, esclarecer que a lei ela exige que a pessoa seja deficiente. Quem é o deficiente para ter acesso a esse passe livre, né? Exatamente as pessoas que têm problema de surdez, as pessoas que são cegas, as pessoas que têm deficiência física, deficiências mentais e, pasme, também interessante, as pessoas renais crônicas também são consideradas pessoas com deficiência. Para se ter acesso a esse meio de transporte que você acabou de citar, há necessidade não somente termos a rampa, né? Temos que ter também dispositivos táteis, visuais e sonoros dentro desses veículos. Temos que ter também, além desses dispositivos, materiais de alta rugosidade para evitar que essas pessoas escorreguem e caem dentro do ônibus ou dentro do próprio avião. Temos que ter aqueles perfis nas escadas que são umas faixas amarelas. Temos que ter os locais apropriados para a pessoa com deficiência, com os adesivos, mostrando que ali é um local reservado, ou seja, para o cadeirante ou qualquer outro tipo de deficiência. Então, veja, a questão da deficiência e da acessibilidade ela é fundamental, extremamente importante, e ela depende de uma série de requisitos de infraestrutura que são importantes para que a pessoa possa utilizar esses veículos de transporte. Agora, o que se vê com frequência são medidas que simplesmente não existem ou então meramente paliativas. Aliás, eu me lembro de uma instituição em que existia, por exemplo, uma vaga de deficiente que dava de cara para uma escadaria enorme sem nenhum acesso. Isso foi corrigido posteriormente com uma entrada devidamente habilitada para pessoas cadeirantes. Quando uma pessoa se encontrar numa situação como essa, o que é que ela pode fazer? Ela pode denunciar? Quais as medidas que são apropriadas? Não tenho a menor dúvida disso. A Justiça está aí exatamente para englobar esses tipos de anseios, né? Procurar o Ministério Público. Aqui no Distrito Federal nós temos o Ministério Público que cuida da pessoa com deficiência e a pessoa idosa, sistematicamente. Procurar os órgãos de defensoria pública, procurar os meios de fiscalização, principalmente de obras e posturas com relação ao Poder Executivo para fazer essa correção. Claro, nós temos agora uma lei, a 13.146, agora de 2015, que é a lei que regulamenta a situação da pessoa com deficiência no Brasil. Vem de encontro com a Convenção da ONU da Pessoa com Deficiência, no qual o Brasil é signatário. Então, estamos caminhando, chegaremos lá em algum momento, no sentido de que o direito da pessoa com deficiência seja efetivamente respeitado. Doutor Yuri, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa, no nosso Jornal da Justiça, na edição de hoje, para falar a respeito dessas importantes informações em relação a essa questão que envolve, inclusive, cidadania e acessibilidade. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, contem comigo sempre.